Ícaro de Carvalho defende o iluminismo e o materialismo também. Então, quer dizer, de marqueteiro do Brasil paralelo para um materialista, né? Me pediram para eu comentar sobre uma polêmica entre o Ícaro de Carvalho e o Guilherme Freire, né? O Guilherme Freire, então, é um crítico do iluminismo e o Ícaro de Carvalho seria um defensor desse triste movimento lá do século XVII e XVIII. E pior, né? Além dele defender o Ícaro de Carvalho, defender o iluminismo, disse que isso é o que me mandaram, né? Eu não vi. Eu tenho uma visão materialista. Então ou ele vai ser um liberal mundano ou vai ser um marxista com essa visão, né? Aí depois ele comentou, né? Segundo o que me enviaram. Eventos produzem efeitos negativos e positivos, todos eles contraditórios e dialéticos. Fecha aspas. Antes de comentar sobre o iluminismo, vamos comentar esse trecho, né? Então, esse trecho é da dialética, claro, né? Quando vem à mente a dialética, vem à mente Hegel. Hegel não criou a dialética, né? A dialética já estava presente em pensamentos ligados ao esoterismo. Por exemplo, na Cabala, há dialética. Em outras coisas esotéricas também existe dialética. É curioso isso, né? Como determinadas ideias esotéricas são transmutadas para o materialismo. Então, o Hegel se baseou... Hegel é um autor completamente esotérico, né? Se baseou em fontes herméticas, gnósticas, cabalistas, astrológicas também. A linguagem dele era cifrada de propósito, né? Então o Hegel, as fontes dele não eram fontes baseadas num racionalismo, no materialismo, eram sim baseadas em coisas esotéricas. Eu tenho um texto sobre Hegel, comentando sobre isso, né? Na qual eu aponto a visão de Hegel, e também na Escola da Verdade Histórica, dentro do meu curso Refutando o Marxismo, tem lá uma aula exclusiva sobre Hegel. E é interessante como a dialética que é adotada pelos materialistas, pelo web comunistas, adotada por Marx e por um tanto de gente que é ateia e materialista, ou eles esquecem ou fingem não saber que a origem da dialética está em movimentos esotéricos, né? Muito curioso, isso aí não só aconteceu nessa ocasião, não. Isso aí outros movimentos materialistas, no fundo, são exteriorizações grosseiras e materialistas de ideias esotéricas e gnósticas, né? Então, mas aí a dialética é uma visão de mundo limitada, completamente errada. Ela não funciona nem como análise histórica e nem como raciocínio. O certo do raciocínio é o silogismo, premissa maior, premissa menor e conclusão. E para análise histórica, análise de política, econômica, no direito, qualquer coisa, a dialética também não funciona, é uma ficção que infelizmente pegou. O Marx então aplicou a dialética na visão histórica, a luta de classes, que seria o motor da história, tudo uma balela. A sociedade humana é mais complexa do que jogo entre opostos. E na economia também não tem esse jogo entre opostos como muitos querem também. Então, é uma construção, uma ficção, né? É um conto de fadas esse negócio de dialética que infelizmente pegou e atrapalha todo mundo, né? Agora, voltando aqui à questão do iluminismo, né? Então, o iluminismo é uma doutrina errada, obviamente, que surgiu lá no século XVII e XVIII. Se diz de 3 ou 4 iluministas, não vamos entrar em detalhes, né? O mais famoso e mais poderoso foi o francês, mas também existiu o inglês, existiu o americano, né, nos Estados Unidos, e também teve uma vertente ibérica também, né? Mas o principal veio é o francês, com aquelas figuras tristes, né? Voltaire, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Rousseau. Embora Rousseau pode ter dupla interpretação, né? De uma certa visão iluminista, de outra visão um anti-iluminista. Bom, mas faz parte do mesmo movimento, traduzindo em miúdos, né?
Na Inglaterra, a grande figura, e de certa forma um dos iniciadores, foi o John Locke, né? Também de tristes ideias também. Bom, o iluminismo definido por Kant dizia que, ou melhor, Kant comentando sobre o iluminismo, dizia que o iluminismo era a saída da minoridade, que na visão dele seria a incapacidade de usar o intelecto sem a orientação do outro. Aí o Kant apresentou o lema do iluminismo, sapere aude, ouse ser sábio. Ou seja, isso aí é de uma pretensão, de um ridículo completo. Primeiro, Kant era péssimo filósofo, né? Escreveu demais um monte de construções arbitrárias. Quem refutou brilhantemente o Kant foi o padre Leonel Franca, né? Então, quem conhece a história de filosofia do padre Leonel Franca, ele dá uma refutação muito inteligente contra o Kant, né? Quer dizer, traduzindo em miúdos, o Kant e outros iluministas achavam que antes deles ninguém sabia pensar, né? Olha o ridículo das circunstâncias. Só eles, os iluministas, saberiam pensar. E por isso que antes seria a Idade das Trevas, o termo Idade das Trevas já tinha surgido antes, mas eles ajudaram a popularizar essa visão errada, né? Então, por exemplo, para os iluministas, Aristóteles não soube pensar, Platão não soube pensar, Santo Agostinho não soube pensar, Santo Tomás de Aquino não soube pensar, só eles, os iluministas, que sabiam pensar. Além da arrogância disso, né? Eles eram muito arrogantes. Além do Kant ser totalmente arrogante na filosofia dele, querendo abarcar um monte de coisas, que não conseguiu, obviamente. Também nós vemos a pretensão do enciclopedismo, querer reunir todo o saber humano em alguns volumes e organizados por verbetes, né? Listados em ordem alfabética, né? É um enciclopedismo. Felizmente, o enciclopedismo está em decadência, né? Mas quem é da minha geração aprendeu muita coisa nas enciclopédias, né? Da Barça, na Larousse e outras. O enciclopedismo é uma coisa completamente falsa, é uma visão de sistematização de um conhecimento que é impossível ser organizado em volumes, fora que ele acaba tendo um viés, ele é totalmente tendencioso, né? O enciclopedismo, né? Outras características, além da pedância e da arrogância no iluminismo, é a crítica a toda a crença, né? Crítica à religião católica, principalmente, mas eles não se criticavam, né? Mas era um criticismo absurdo. Depois, eles exigem na prática uma fé irracional na razão, né? Porque para eles tudo supostamente seria razão e tal e tal. E criticavam, por isso que eles criticavam sistemas religiosos, porque supostamente não seriam racionais e tal. Ou seja, eles fazem uma confusão no que é a razão, né? E aí disso nasceu um racionalismo, né? Que é uma visão falsa sobre o que é razão. Outra, eles tinham hostilidade à tradição, né? Isso é um pesadelo, né? A tradição é uma coisa da natureza humana, é uma coisa que ajuda a perpetuar valores. E eles tinham ódio à tradição, porque eles justamente eram revolucionários e queriam criar algo novo, que é culminar na Revolução Francesa, né? Outro, eles queriam trocar então a religião católica, dominante na França, obviamente, por uma religião deísta, religião do culto do homem, do culto da razão, etc. Outra, exagero no empirismo. Então, tudo para eles, a única ciência válida seria aquela que seria experimental, baseada no empirismo, no método científico, né? Então, daí o predomínio dessa ciência sobre a metafísica e sobre a teologia, que no fundo teologia e metafísica para ele não deveriam existir. E do empirismo nasceu o cientificismo. Então, o cientificismo que nós vemos hoje no mundo, que é ridículo, que é uma crença irracional na ciência, como se a ciência tivesse um prédio com sábios e gênios que provassem por A mais B tudo do mundo, como se na história da ciência não tivesse divergências entre os cientistas, como se a ciência não tivesse progredindo com um cientista contestando outro, e com o tempo determinadas coisas são provadas, né? Então, o cientificismo, hoje a ciência é apresentada como se tivesse um prédio em algum lugar do mundo,
com gênios que provaram as coisas de modo irrefutável e todo mundo é obrigado a acreditar. Então, o cientificismo hoje, que é ridículo, tem um pé no empirismo. Se a gente aplicar o cientificismo na economia, gera, então, na economia planificadora, a economia que quer fazer planos para os anos, que quer disciplinar tudo, é a economia dos burocratas, é a economia dos tecnocratas, é a economia que acha que os gênios do governo podem prever tudo que vai acontecer, e aí saem planos econômicos mirabolantes que nunca dão certo. Aplicado ao direito, vai sair o positivismo jurídico, que tem desprezo da tradição, desprezo pelo direito consuetudinário, que seriam feitos por legisladores igualmente iluminados e também assistido por juízes igualmente iluminados que vão disciplinar todas as leis da sociedade. O iluminismo também causou o outro positivo, que eu falei o positivismo jurídico, também causou o outro também, né? Positivismo do Augusto Comte também. É uma das causas do positivismo do Augusto Comte, é o iluminismo, querendo também disciplinar as coisas de forma racional, tal, em ordem, que vai ter uma terceira fase na época da humanidade, a fase positivista, que todas as visões arcaicas de mundo seriam superadas num ridículo completo, né? E do iluminismo também nasce o relativismo moral, óbvio, já que se a moral não tem moral estável, porque você rompeu com as tradições, porque não é dado pela religião, então você tem um relativismo moral. Por que não matar, por que não roubar, por que não se matar, já que essas coisas seriam meramente a ordem moral de uma sociedade seria transitória, não seria, ela não seria baseada nem na natureza humana, nem em Deus e nem em valores imutáveis. Então, o iluminismo é o pai do relativismo moral moderno, sem dúvida nenhuma. Já que a partir do ponto que o homem despreza a religião, despreza a tradição, despreza a metafísica, então a moral fica uma coisa vaga, uma coisa nebulosa, uma coisa que é consenso da maioria em um determinado tempo. E a moral individual não existiria, já que a pessoa poderia fazer o que quiser, porque os iluministas também defendiam o individualismo extremado também. E também recai no hedonismo também, né? Então, o iluminismo abriu portas para um somatório de erros enormes aí na nossa sociedade, e na política o iluminismo foi uma das grandes causas da Revolução Francesa. Então o iluminismo supostamente defendia a liberdade, a autonomia dos povos, e o que deu a liberdade na Revolução Francesa, o respeito ao poder, deu a guilhotina, né? É sempre assim. Sistema que vai defender a liberdade, a autonomia, vai terminar onde? No massacre, na perseguição, na intolerância. Os iluministas diziam ser tolerantes, e o que deu nisso? Na intolerância da Revolução Francesa. E outra também, né, a tripartição dos poderes também, visão do Montesquieu, é totalmente errado. Certo não é ter 3 poderes, mas sim 3 funções, né, não 3 poderes. Então tudo. Então o iluminismo é difícil definir todos os erros do iluminismo e todas as consequências nefastas que ele legou para as futuras gerações, né? Então o iluminismo é uma farsa grosseira, um movimento do criminoso de pensamento, né, errado, que gerou efeitos que nós estamos sofrendo com isso. Então é muito triste ver pessoas hoje como Ícaro de Carvalho defendendo aí o materialismo grosseiro do iluminismo e defendendo a dialética delirante aí do Hegel. Realmente é lamentável, né? O iluminismo teria muito mais coisas para falar, isso aqui é só um vídeo curto para fazer um comentário que me pediram, né? Lógico que o iluminismo teria que ser sistematizado de forma melhor, mas num vídeo como esse não dá, né? Teria que partir de uma história da filosofia até chegar no iluminismo, avançar no pensamento de Locke, de Voltaire, de Derrida, D'Alembert, Kant, Rousseau. Isso aí demanda até um curso, né? Então esse vídeo são alguns tópicos aí comentados sobre a farsa, né,
do iluminismo, né? Bom, lembro que até o dia 12 de março vai a promoção do nosso curso sobre o regime militar, sobre a ditadura militar, que vai de 1964 a 1985. Quem adquirir o curso vai ganhar um dos meus livros como bônus. Não perca essa oportunidade. Vai só até o dia 12 de março. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.